Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Hoje é o day after do que aconteceu ontem na ONU envolvendo o Trump, o Lula e os, entre aspas, afagos que o Trump deu ao Lula. E isso é bem interessante porque, apesar das declarações do Trump terem sido declarações espontâneas, mas evidentemente que existe uma estratégia por trás, e eu já expliquei em alguns vídeos, tanto aqui na Revista Fora quanto no meu canal também no Historiador, o porquê que eu acredito que as falas do Trump, tem um fundo de estratégia, evidentemente, mas entende a importância do Brasil, mas parece que a extrema-direita não conseguiu cair na real no que está acontecendo. Por quê? O discurso do Lula na ONU foi extremamente duro em relação ao que está acontecendo no mundo, no que diz respeito aos ataques de Israel contra a Palestina, o genocídio, que a gente costuma citar aqui, que está acontecendo em Gaza, a situação do avanço da extrema-direita, o ataque às democracias globais, o ataque à soberania das nações e como é que, por exemplo, as mídias sociais e as big techs têm sido utilizados ali para poder massificar o discurso da extrema-direita. Eu já citei isso aqui em algumas oportunidades e vou repetir de novo. E aí, após as falas do Lula, os bolsonaristas tentaram criar, ou melhor, após as falas do Trump sobre o Lula, os bolsonaristas tentaram criar várias interpretações ali alternativas para o que aconteceu, que o Trump foi estratégico, que basicamente ele só fez aquilo porque ele vai fazer o Lula se humilhar. E a mídia tradicional leu de uma outra maneira, assim como nós também, que o Trump percebeu a importância do Brasil, que o Trump percebeu o tamanho do que está acontecendo nas discussões políticas envolvendo não só a extrema-direita, mas também envolvendo a discussão sobre o cenário político brasileiro. E tem um ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui também, que é o seguinte, um colunista do Grupo Globo trouxe uma informação que para mim é bem pertinente, que é o Lauro Jardim, que o Trump, ele é um homem de negócios, ele é um businessman, como ele chamou aqui. E eu tenho de concordar nesse ponto. Por que eu tenho de concordar com o Lauro Jardim? Porque o Trump, ele não está muito preocupado se o Bolsonaro está preso ou não está preso. Ele está preocupado com o tamanho que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro tem força ainda? Tem. Não tem? Então não vamos. Tem força, vamos ajudar. Não tem tanta força assim, não vamos ajudar mais. E eu acredito que é o que alguns interlocutores estão começando a levar para o Trump, O Bolsonaro não tem mais aquela força que a gente imaginou que ele teria e que chegou a ser apontado há um tempo atrás, tá? O Bolsonaro tá realmente complicado, vai pra cadeia, não adianta sanção e nem pressão. Os empresários estadunidenses estão cobrando a gente, os fazendeiros estão cobrando a gente. Ano que vem, Trump, tem eleição de meio de mandato para substituir ou renovar ou manter cadeiras dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e a gente pode se atrapalhar. Até porque a avaliação do governo não está muito boa e algumas pesquisas o governo chega a ser rejeitado por 60% das pessoas. E o Lauro Jardim traz aqui, Trump é um businessman, sabe o que tem a perder se levantasse o muro contra o Brasil. E aí a extrema-direita bolsonarista está tentando minimizar, dizendo que não, isso aí é a estratégia do Trump, o Trump está fazendo isso para que o Lula procure o Trump, chegue lá para conversar imaginando que o Trump vai dar tudo que o Brasil quer. Quando chegar lá, o Trump vai humilhar o Lula e fazer o Lula se ajoelhar aquilo que o Trump quer. O Paulo Figueiredo, inclusive, chegou até a dizer que essa fala do Trump, na verdade, é um recado direto para que o Lula entenda que ou se passa anistia ampla, geral e irrestrita, ou não se passa nada. E na minha análise não é isso que está acontecendo. Tanto que o próprio Guga Chakra também trouxe uma análise que eu preciso concordar com ele, que... Primeiro, o Bolsonaro foi esquecido no discurso do Trump, basta lembrar que o Trump não citou Bolsonaro. E segundo, o Trump é o ídolo mor da extrema-direita bolsonarista. E o Trump, no seu discurso de quase uma hora, não só não citou o Bolsonaro, como fez declarações positivas contra o maior adversário político do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Outro fato importante também é que com as falas do Trump, que foi marcada uma reunião com o governo brasileiro para a semana que vem, isso derruba o mito do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, que ninguém fala com o Trump. Só quem fala com o Trump e com a Casa Branca é ele, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Claro, a gente precisa evidentemente ver com cautela o que está acontecendo, entender que foi aberta uma porta, mas isso não quer dizer que essa porta está escancarada, a gente precisa dialogar, mas eu acredito que
esse sinal que o Trump deu para o Bolsonaro, para o Brasil e deixou o Bolsonaro ali de lado, inclusive, é mostrando o seguinte, ó, a gente sabe que não dá para ficar batendo contra vocês aí, vamos sentar para conversar, porque vamos entender um pouco da realidade, tá? Até para a extrema-direita global, o Lula é um perigo. Basta lembrar que em várias declarações dadas pelo próprio Steve Bannon, que é o mentor dessa nova extrema-direita global, que é o mentor do Eduardo Bolsonaro, ele diz que o Lula é o esquerdista mais perigoso do mundo, pela capacidade de mobilização que o Lula tem, pela capacidade de diálogo que o Lula tem, e ele chega a dizer, inclusive em algumas das diversas entrevistas que ele já concedeu falando sobre o presidente Lula, que ele admira o Lula, porque é alguém que veio realmente da classe trabalhadora, chegou ao poder, tem capacidade de mobilizar as massas. O discurso do Lula foi duro, as imagens são bem contundentes. O Trump, né, como a gente já citou, é um homem de negócios, e o elogio, como a gente já citou, do Trump ao Lula foi algo espontâneo. A própria Amanda Robinson deu a entrevista depois, né, que ela é uma das representantes do Estado americano, né, estadunidense, para dialogar com alguns países, no caso dela, com países em língua portuguesa. Ela poderia simplesmente não dar entrevista, mas assim que o Trump falou, ela já foi dar entrevista na Globo News, deu entrevista na CNN Brasil, falando, né, que na entrevista que realmente as declarações do Trump foram espontâneas e que o Brasil é um parceiro importante, que agora vão aguardar os próximos passos desse diálogo e tudo mais. E quem é que está preocupado nesse universo todo, Carlito? A extrema-direita bolsonarista. A extrema-direita global, evidentemente, não está preocupada, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O Trump meio que deixar o Bolsonaro um pouco de lado, não quer dizer que ele vai deixar a extrema-direita global de lado, até porque ele precisa da manutenção desse movimento no mundo para que ele possa se fortalecer internamente, mas ele tem enfrentado problemas internos. O retorno, por exemplo, do Jimmy Kimmel à TV ontem foi uma derrota do Trump, apesar de não ter voltado, né, na programação massiva da grade de TV locais lá nos Estados Unidos da América. Várias TVs locais ainda mantiveram o bloqueio ao Jimmy Kimmel. Para quem não sabe o que é o Jimmy Kimmel, ele apresenta um late show, né? Carlito, o que é um late show? É tipo o programa do Jô, né? Como o Jô Soares fazia aqui no Brasil, como hoje o Danilo Gentili faz também, né? Dado evidentemente a ausência de inteligência do Danilo Gentili, mas só para entender a referência do que seria um late show. E o Jimmy Kimmel tem um late show lá na ABC, que é uma TV muito famosa nos Estados Unidos da América, e o programa dele foi tirado do ar após ele fazer críticas ali ao que o movimento MAGA estava fazendo em cima da morte do Charlie Kirk. Inclusive o próprio Trump, né, comemorando ali, ó, fazendo comemoraçãozinha após a morte do Kimmel, dizendo que estava ótimo, que inclusive ia ter uma reforma aqui no Salão Oval, que vocês precisam ver, o Salão de Festas, melhor dizendo, da Casa Branca, que a gente aguarda há muito tempo essa reforma aqui, e que isso vai acontecer. Foi para um jogo, inclusive no domingo, e estava lá comemorando, né, o programa do Jimmy Kimmel foi ao ar na segunda, e ele mostrou que o Trump estava lá no domingo, ó, dançando, né, com a dancinha dele assim, né, comemorando, e ficou claro que toda essa postura, toda essa conduta liderada ali pelo Trump, utilizando inclusive ali a censura contra o Jimmy Kimmel e tudo mais, era algo que não se conectava com a realidade. E a extrema-direita brasileira está percebendo isso também, porque apesar do Trump sinalizar evidentemente para o Eduardo Bolsonaro algumas coisas, naquele diálogo que a gente viu vazado do Eduardo Bolsonaro com o pai, ele já tinha dito que dentro da Casa Branca tem gente fazendo de tudo para minar o que o Trump estaria fazendo junto com o Marco Rubio contra o Estado brasileiro, contra o ministro Alexandre de Moraes em relação à Lei Magnitsky. Então, com a condenação do Bolsonaro, com a possível ida do Bolsonaro para a cadeia nas próximas semanas, com todos os movimentos que o Brasil tem feito, o Lula sendo visto, inclusive, neste momento, como um dos bastiões, se não o principal bastião nesse momento, em defesa da democracia, contra intentonas golpistas que se teve ali contra a sua nação, o Lula passa a ser ali um espelho para o mundo. O Lula tem dado entrevista em vários veículos da mídia internacional, falando inclusive sobre como no Brasil o combate à autocracia, o combate ao extremismo, o combate aos ataques contra a democracia não tiveram sucesso, porque aqui no Brasil as instituições são sólidas, democráticas e servem de exemplo para o mundo. Claro, a gente precisa ter cuidado agora com o que vai acontecer em relação ao Trump, mas eu acredito que na balança ali da importância, o clã Bolsonaro despencou, né? Tá aqui, né? O clã Bolsonaro despencou e a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos aumentou. Então, nesse cálculo, como bem citou aqui, inclusive, o próprio Lauro Jardim, eu tenho de concordar com ele, né? O Trump é um businessman, ele é um homem de negócio e tá pouco se importando ali
com o que o clã Bolsonaro está fazendo nesse momento, já que ficou claro a fraqueza do clã Bolsonaro. E acredito, inclusive, também que deve ter chegado para o Trump a mobilização do último domingo, que apesar da mídia tradicional querer dizer que não foram movimentos da esquerda, foram movimentos de pessoas que, inclusive, não são de esquerda, mas que são contra a PEC da blindagem. Foram movimentos convocados pela esquerda e que lotaram as ruas através do espectro ideológico da esquerda. E eu acho que isso chegou no Trump, mostrando claramente que as narrativas que são levadas para ele ali pelo Paulo Figueiredo e pelo Eduardo Bolsonaro não condizem com a realidade. Deixa aqui a sua opinião sobre o que você acha que vai acontecer nesse famoso Day After que tá todo mundo brincando aí. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa o seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau!